Hoje, a gente vai mergulhar num texto que à primeira vista parece só mais um capítulo de um livro antigo. Mas, e se para alguns Provérbios 14 for muito mais do que isso? E se for uma espécie de planta baixa, um manual para construir algo bem profundo e duradouro dentro de cada um? É essa a ideia que a gente vai explorar agora. Então, a pergunta que vai nos guiar é a seguinte: será que um texto com milhares de anos pode esconder um tipo de código? Não um código com senhas, cifras, nada disso, mas uma camada de significado simbólico, sabe? Feita para guiar uma jornada interior. Para certas tradições de estudo, a resposta para isso é um grande e sonoro sim. E esse tal código tem até nome, o Manual das Colunas. Dentro de algumas tradições da maçonaria que bebem muito da fonte da Cabala, esse capítulo é visto como um guia prático para o equilíbrio. De um lado, a coluna da sabedoria, a que ela constrói, do outro, a da tolice, que destrói. Toda a nossa análise hoje vai girar em torno dessa dualidade. E como em toda boa construção, tudo começa pela fundação. Então, qual é o primeiro tijolo que a gente precisa sentar? A primeira grande lição desse manual simbólico trata exatamente disso. A escolha fundamental entre criar ou destruir nosso próprio crescimento. Logo de cara, o primeiro versículo já bota a metáfora principal na mesa. E o detalhe aqui é crucial. As mesmíssimas mãos que podem construir são as que podem destruir. Não tem uma força externa para culpar, não. A responsabilidade é toda de quem age. É uma escolha de como usar as próprias ferramentas. Agora é aqui que a coisa fica interessante, na hora de decodificar o simbolismo. A mulher sábia não é uma mulher literal, claro. Ela simboliza um princípio criativo, a sabedoria. Ela constrói o tal templo interior, ou seja, o caráter da pessoa. Do outro lado, a insensata representa nossas paixões, nossos impulsos quando ficam soltos, sem controle, destruindo ativamente aquilo que a gente está tentando construir. Para a gente entender isso mais a fundo, tem dois conceitos da Cabala que são chave aqui: Chokma e Binah. Pensa assim, Chokma é a faísca, a ideia pura, a sabedoria em estado bruto. Só que essa ideia precisa de Binah, o entendimento, para ganhar forma, para ter estrutura, disciplina. A mulher sábia do provérbio age com Binah, dando uma estrutura bem sólida para a casa dela. Sem essa estrutura, a sabedoria se perde, vira caos. Ok, fundação pronta. Agora começa a jornada. E é aí que o manual dá um alerta importante sobre as estradas que a gente pode pegar. A escolha, agora, é entre seguir o próprio ego ou buscar uma verdade que seja mais objetiva, mais universal. Olha, esse versículo aqui chega a dar um arrepio. É um baita alerta contra o auto-engano. Quantas vezes um caminho não parece a melhor opção? Parece o caminho da luz, mas na verdade só está alimentando o nosso orgulho e levando para a estagnação. E essa estagnação é o que a tradição chama de morte espiritual. E aí que a simbologia maçônica entra para ilustrar essa diferença de um jeito genial. O caminho do ego é impulsivo, sem ferramenta de medição nenhuma. Já o caminho da verdade usa ferramentas, o esquadro da moral para garantir que as ações sejam retas e o compasso da razão para a gente entender nossos limites e não ir além. É a diferença entre agir às cegas e agir com propósito. Então, o ponto-chave de tudo isso é a prudência. O versículo 15 diz que o prudente atenta para os seus passos. Isso pode ser traduzido, na prática, nesse processo de 4 etapas. Primeiro, observar. Depois, testar contra um código moral. Em seguida, entender os limites com a razão. E só então avançar com intenção. Não é sobre ser lento, é sobre ser deliberado. E para fechar essa parte, tem uma ideia que eu acho simplesmente linda. A verdadeira sabedoria não precisa de palco. O versículo 33 diz que ela repousa no coração do prudente. Em outras palavras, é uma convicção interna, não uma performance para os outros. O tolo precisa gritar o que sabe. O sábio simplesmente vive aquilo que sabe. Certo. Então, depois de assentar a fundação e de percorrer esse caminho prudente, o que nos espera no final? Essa parte da nossa análise foca exatamente na recompensa. E, como a gente vai ver, a resposta é profundamente simbólica. É este versículo que define o prêmio. A coroa é a riqueza de quem é sábio. Mas que tipo de riqueza? O texto mesmo dá uma pista. A recompensa de quem age com tolice é mais tolice. Isso já sugere que a riqueza de quem tem sabedoria também não é algo material, mas sim algo que vem da própria sabedoria. E a Cabala, mais uma vez, nos dá a chave para entender isso. A coroa, ou Keter, é o ponto mais alto da árvore da vida. Ela representa a consciência mais elevada, a unidade. A verdadeira riqueza, portanto, é a luz espiritual.
É o autoconhecimento, o aperfeiçoamento que se alcança. É o ouro do espírito, não o ouro do bolso. Mas claro, essa tal luz espiritual não aparece do nada, né? Os versículos 26 e 27 dão uma pista, falando sobre o temor ao Senhor como uma fonte de vida. Agora, essa palavra temor, ela pode levar a gente para uma interpretação bem errada. Na visão esotérica não tem nada a ver com ter medo. É que a palavra original, em hebraico, é ira, e a tradução dela, ela engana. Não é terror, é mais como um pavor sagrado, uma admiração profunda. É o respeito pela ordem do universo, pela lei de causa e efeito. Viver alinhado com essa lei é a verdadeira fonte de vida, porque nos impede de cair nas armadilhas do nosso próprio ego. Então, se o respeito é o que dá vida, o que seria o veneno? O que corrói tudo? O versículo 30 dá a resposta, e é direta: a inveja. Ela é descrita como a podridão dos ossos. Pensa na força dessa imagem. Os ossos são a nossa estrutura, e a inveja ataca o fundamento da nossa retidão. A lição, especialmente dentro de uma fraternidade, é clara. A conquista de um membro tem que ser a luz para todos, nunca uma sombra. E com isso, a gente vai amarrando as pontas. Depois de analisar a fundação, o caminho e a recompensa, tudo se resume a um único ponto de decisão. Um ponto que sustenta a estrutura inteira. No fim do dia, a escolha se resume a isso. O templo interior vai ser construído sobre a areia movediça do orgulho, do ego, aquele caminho que parece reto, mas leva ao fim? Ou vai ser construído sobre a rocha sólida da humildade e do respeito pela ordem universal? A qualidade da obra inteira depende dessa única escolha fundamental. No final das contas, toda essa exploração de Provérbios 14 deixa uma pergunta no ar. E não é sobre textos antigos ou sociedades secretas. É sobre cada um de nós, aqui e agora. Olhando para a própria vida, para as ações, para as motivações, qual é a fundação do seu tempo?